Olá a todos, nós estamos dando início ao nosso programa Hora do Milagre. E quantas são as pessoas que estão em busca exatamente disso, de uma porta aberta? Hoje, segunda-feira, você talvez está em busca de um emprego, em busca de pagar suas dívidas. Hoje, segunda-feira, você talvez se depara com mais um dia útil, mas você não tem tanta disposição, motivação para encarar a vida, porque você tem visto a sua situação financeira cada vez mais se fechar. Mas eu estou dizendo isso para você porque, por meio desse programa, você vai entender que a porta que você tanto precisa que se abra, ela pode se abrir ainda hoje. Você vai saber como através do que você vai acompanhar agora. Qual é o nome do senhor? Joaquim. Seu Joaquim, qual foi o resultado? O resultado foi este. Eu tinha uma quantia para pagar às finanças e eu terminei que não devia pagar. O senhor tinha essa quantia mais ou menos quanto? Pronto, era quase 170. Não era muito não era um valor que não era muito considerado. Nas contas que estava a coisa, eu não tinha que pagar. Não tinha que... E o senhor determinou, não aceito pagar isso. Eles estavam cobrando do senhor, mas o senhor sabe que não era justo. Não era justo, pronto. E eu fui resolver esse problema, parti logo. Mal a recebi a carta, fui logo partir para cima do assunto. Cheguei lá, resolvi aquele assunto. As finanças. Falei, vocês vão ter que pagar e tal, não há hipótese de coisa, porque as contas estão aqui, está tudo correto. Eu disse, é impossível. Então fui tratar com o agente que me tratou da documentação e fez novamente. E eu depois recebi uma resposta. Olha, você não vai pagar, nem vai receber. Pronto. E aquilo passou-se. Passaram, pronto, umas semanas, eu usei o saldo como você disse. E eu disse, oh meu Deus, eu tenho dinheiro no banco, mas para aquilo que eu quero, não me vai servir. Então o Senhor, assim como o Senhor multiplicou os peixes e o pão, os pães, o Senhor faça o mesmo. Foi naquela hora, minha fé, e assim, eu vou lá. E foi lá. Aquilo que eu pensava que estava lá o dobro. Foi um reembolso que nunca, ele disseram que aquilo era impossível eu recebê-lo. Reembolso do quê? Do IRS. Ah, é? Sim, e aquilo que eu tinha que pagar, eles... Qual o nome da senhora? Maria. Qual foi o resultado? O resultado, pastor, como eu já sabem, eu abri um salão, comecei tudo da estaca zero, sem nada. Não tinha dinheiro nem para as obras, nem para a mobília, para nada. Hoje tenho um salão de 50 metros quadrados, tenho tudo pago lá dentro e trabalho não me falta. Cada vez tenho mais trabalho, eu não tenho mãos a medir. Então não há crise. Não há crise, para mim não há tanto que até os meus professores admiram-se. Quando lá vão, estou sempre a trabalhar. Vai nessa tua força. Qual o nome da senhora? Carla. Qual foi o resultado? Pastor, eu estou na igreja há 3 anos, mas há 2 anos que eu estava desempregada. 2 anos desempregado. Sim. Só por dizer que Deus deu-me uma visão e criei uma página no Facebook. E através dessa página eu comecei a vender para Angola, para vários sítios. Você teve uma direção buscando nas conquistas financeiras, veio essa revelação do alto de você, no caso, qual produto que você faz? Não faço, eu vendo, vou buscar e vendo malas, bijuteria, acessórios. Não foi fácil, porque o meu marido, como eu estava desempregada, dizia sempre que o dinheiro iria fazer falta. Mas dentro de mim tinha aquela certeza que era uma visão de Deus, então eu fui para a frente. O que é certo é que Deus presenteou-me com uma loja. Quer dizer, de uma loja online que você fez no Facebook, hoje você já abriu sua loja. Abri hoje mesmo. Parabéns! A minha infância não foi fácil. Eu tinha problemas constantes em casa, entre meu pai e minha mãe, na qual havia sempre brigas constantes. E eu e a minha irmã sofríamos com isso também, né? Vendo os meus pais brigando. Houve uma determinada altura que o meu pai chegou em casa todo cansado, todo chateado,
e começou simplesmente a brigar com a minha mãe, do nada. A gente ouvia os gritos, quando nos aproximamos mais da cozinha, aí já víamos a minha mãe estava no chão e o meu pai estava em cima dela, batendo ela. Depois de passar esse dia, minha avó foi lá em casa, nos pegou, nos levou para a casa dela, né? Foi desde aí que nós entramos no centro de ajuda. Depois de ter atingido meus 13, 14 anos, eu saí da escolinha, era a altura de ir para o salão, e eu decidi sair da igreja. A minha vida, mudou ainda mais, ficou pior, porque eu já chegava em casa, já faltava respeito aos meus pais, não respeitava mais ninguém. Houve uma altura que eu já estava aí para o lado de fumar, beber com os meus amigos, algo que nunca tinha acontecido na minha vida. Só depois de eu sair comecei a ter essas más companhias. Depois de eu voltar ao centro de ajuda, a minha vida ficou melhor. Eu comecei a ser aquela pessoa mais responsável. Minha família começou a ficar também contente comigo, porque eu voltei a ser aquele rapaz obediente. No centro de ajuda eu conheci uma rapariga, né? Eu e ela desejamos casar, mas a minha família só ia permitir o casamento caso eu tivesse um fundo de rendimento. Eu participei na Fogueira Santa exatamente por esse propósito, para eu poder casar. Quando eu participei na Fogueira Santa, eu tive uma direção de abrir meu próprio negócio, de ter o meu próprio estabelecimento. Eu consegui realizar o meu sonho, abrir meu próprio negócio. Hoje tenho um café e um salão de beleza. Não foi fácil. Os dias que ocorrem atualmente são tempo de crise, mas para mim isso não me atinge. Agora já estou com o desejo de abrir outro estabelecimento, que é uma churrascaria, que já está quase a ser inaugurado. A minha família já autoriza o meu casamento, porque hoje eu já posso me manter sozinho, já tenho meu fundo próprio. Hoje eu sou uma pessoa realizada. Sou a 11ª filha e eu sempre fui a menina mimada, por tempo habituada a que nada me faltasse. Entretanto, casei, recordo que tive alguns esgotamentos cerebrais, porque o meu marido me traiu e eu soube. Para mim o orgulho era superior a tudo. Com essa situação eu preferi que ele se fosse embora, mandá-lo embora. Naquele momento foi como se o chão me tivesse fugido. Numa altura que eu estava já divorciada, fui avisada de que tinha acontecido uma catástrofe na minha casa. Quando cheguei, portanto, tinham polícia à porta e os bombeiros, porque foram avisados de que que houve um incêndio. Estava tudo em escombros e o que devo dizer que efetivamente perdi tudo o que tinha lá dentro. Só ouvia assim várias pessoas do prédio, e não só, a dizerem coitadinha, coitadinha, coitadinha. E eu naquele momento, muito sinceramente, a revolta foi tão grande de me terem dito coitadinha, que eu disse, eu vou sair dessa situação. E sempre aí já eu tinha dentro de mim a revolta, porque sempre achei que era uma pessoa capaz, uma pessoa cheia de coragem. Tive que ligar para o procurador do senhorio a dizer o que tinha, portanto, acontecido. E ele, na altura, sem sentimentos nenhuns, só disse, a senhora tem 1 mês e meio para ter a casa igual ou melhor do que estava. Toda a gente me abandonou naquele momento. Enquanto que, quando havia dinheiro, havia festas, havia amigos por todo o lado, naquele momento perde-se os amigos, perde-se... Toda a gente pensa só, se eu fizer amizade ou se eu estiver com ela, ela vai precisar. E nós não estamos para isso, então vim-me sozinha. O que é que acontece? Alguém me falou para eu ir ao centro de ajuda. E eu fiquei, mas o que é que será? Eu realmente preciso de uma ajuda. Ouvi falar da Fogueira Santa e, consequentemente, falar do sacrifício. Eu não tenho nada. O que é que eu vou pôr no sacrifício? Estando eu a fazer ainda as limpezas à casa, depois já de remodelada, encontrei num cantinho um potinho de barro onde eu ia pondo moedas. E pensei, estas moedas vão fazer tanta falta, mas disse, não, é este mesmo o meu sacrifício. Devo dizer que está muito bem, sou muito feliz, tenho o meu interior mudado. A partir dessa altura foram 3 meses, mais ou menos 3 meses e meio decorridos, houve conversações entre o senhorio
e comprei a minha casa, hoje sou proprietária da minha casa e sou extremamente feliz hoje. Eu tinha uma infância normal e desde um momento para o outro estava estável na minha vida e de um momento para o outro acabei por perder tudo o que tinha conquistado. Acabei por ter o empréstimo, a casa praticamente perdida, já não conseguia pagar o empréstimo. Derivado a essas percas, a esses problemas financeiros, isso gerava na família com a minha esposa desunião, de brigas, muitas vezes culpava de muitas coisas, até que chegou uma altura que eu estava sem trabalho, estava sem conseguir pagar as contas, tive que pedir ajuda aos meus familiares, tive que vender algumas coisas que tinha para conseguir tentar pagar alguns atrasos que tinha do empréstimo da casa. Cheguei a mandar currículos e não obtinha resposta porque eu não conseguia encontrar no mesmo ramo trabalho e é uma das coisas que eu gosto de fazer e também queria continuar com esse trabalho, né? A minha esposa, ao frequentar o Centro de Ajuda, participou na Fogueira Santa em prol do nosso desenvolvimento e das nossas conquistas. Não arranjei emprego como fiquei empresário. Neste momento tenho uma empresa no ramo de telecomunicações bastante conhecida, lojas de zona 100%, num dos maiores concelhos da Zona Sul, que é em Lolé, no qual havia N pessoas que queriam concorrer, visto que é uma marca conhecida, onde neste momento é minha. E a partir daí consegui pôr a minha casa um empréstimo estável, consegui conquistar carros, moto, gosto de passear, gosto de viajar e isso é o que mais me dá prazer. Tenho uma família realizada em todos os aspectos. Essas pessoas que você acompanhou, elas estavam vestidas de humilhação, vestidas de frustração. A sua vida financeira estava sendo uma vida financeira vista de forma negativa, porque a miséria, a crise, a falência estava batendo nas suas portas. Mas hoje elas estão vestidas do sucesso. É o que tem acontecido segunda-feira na vida de todas as pessoas que têm participado dessas palestras nas conquistas financeiras. Pessoas que chegaram quebradas, pessoas que chegaram sem força, desmotivadas, desacreditadas, desesperançadas por conta dos problemas econômicos, porque a gente sabe que um dos problemas que mais afeta o ser humano são problemas econômicos. E talvez é o que tem acontecido com a senhora, com o senhor. Mas eu quero dizer para você, para que você esteja hoje dentro dessas portas, para que você participe como milhares de pessoas estão fazendo dentro de Portugal continental e ilhas, vindo segunda-feira no Centro de Ajuda, elas estão recebendo força, elas estão recebendo uma energia motivacional que tem feito as mesmas a descobrirem talentos que nem elas acreditavam que tinham, descobrirem a força interior e tem levado elas a superar. Tem levado eles a dar a volta por cima diante de situações, humanamente falando, irreversíveis. E é o que nós queremos que aconteça com você. E aí você diz, mas o Ítalo tem que pagar alguma coisa? Não tem que pagar nada não. Nós estamos ensinando gratuitamente. O que tem acontecido no Centro de Ajuda segunda-feira é uma formação. E uma formação de vencedores. Eu não conseguia ter um emprego certo. Estava sempre a saltar de emprego a emprego, ou porque nunca estava satisfeita em lugar nenhum, ou porque acabavam os contratos e nunca me renovavam. Então, isso fez com que eu saltasse de emprego a emprego e gerou uma insatisfação dentro de mim. Entretanto, consegui um trabalho como recepcionista numa instituição financeira, prestigiada, só que não estava satisfeita. Achava que podia dar mais, tinha capacidades para dar mais. O que gerou também a vontade de ser independente financeiramente. Não estava satisfeita, sabia que podia dar mais e foi aí que
comecei a participar das conquistas financeiras no Centro de Ajuda, onde são dados ensinamentos e abrem a nossa mente. E ensinam-nos a não nos acomodar perante a situação financeira do país. E após participar das conquistas financeiras, tive uma inspiração de ser independente para abrir o meu próprio negócio. Hoje o negócio está a correr bem e já tenho outra ideia que já estou a pôr em prática e em breve irá se concretizar. Hoje tenho outros objetivos a nível financeiro e sei que os vou conquistar. Comecei a perder o estímulo de viver. Cheguei ao ponto de pensar, inclusive, até acabar com a própria vida. Começou a haver falta de trabalho, trabalhos pequenos, o dinheiro não chegava para as despesas e começou a crescer uma bola de neve. Então, essa bola de neve foi-se agravando ao ponto de eu começar a perder a capacidade de raciocínio. Portanto, eu perdi-me completamente. Não conseguia conviver com a minha mulher, com os meus filhos, estava completamente desesperado, perdido, sem saber o que fazer. Já há 2 anos atrás eu tinha perdido tudo. Clientes, as pessoas deixaram de acreditar em mim, eu também deixei de acreditar em mim, estava completamente, eu costumo dizer, não é no fundo do poço há sempre aquele lamaçal, eu estava abaixo disso, portanto eu estava lá no fundo da lama. Quem tenha um negócio sabe que tem sempre despesas diárias e quando não há força de vencimento de entradas de dinheiro, as dívidas crescem e foi o que aconteceu, portanto, através de fornecedores, através de trabalhos que eu realizava, que não conseguia receber, mas comprometia-me em pagar às pessoas que estavam a trabalhar para mim, foi uma bola de neve que foi crescendo porque não havia vazão para esses 300 mil euros, não havia volume de trabalho para fazer frente a essa dívida. Quando me apercebi da realidade dos 300 mil euros, nessa altura foi a fase mais crítica, a fase mesmo de desespero, em que não tinha solução. E então esses 300 mil euros era a corda na garganta, era o não saber, era o fim do mundo, era o desespero total. Nós temos que nos revoltar com a situação, porque quando estamos na mão de baixo, tudo é negro e não há saída para nada. E o que nos é ensinado então é realmente a revolta. É nós, suponhamos, quando alguém nos dá uma bufetada, nós aí sentimos um ódio, uma raiva e despertamos. Portanto, vamos dizer que foi como que eu tivesse levado uma bufetada, um soco no estômago e que me fez despertar a raiva e fazer ver que realmente eu não era aquilo que pensava, que não era uma aberração. Portanto, eu estava sim numa situação difícil e tinha que me revoltar e fazer frente, levantar, porque nós nesta situação nós acovardamos-nos, porque se levamos tantos nãos, tantas negas, tudo corre mal, nada sai bem, que nós acovardamos, ganhamos um espírito covarde. E ainda o que nos é transmitido, e foi isso que realmente me fez despertar, foi a raiva, a revolta, o voltar, o querer acreditar e querer mostrar ao mundo e às pessoas que um dia me viraram as costas, que realmente eu não era aquilo que elas pensavam e que estava naquela situação, não era porque eu queria estar nessa situação. Eu fui colocado, fui arrastado, admito que tenho culpa porque não tinha força de Deus para vencer. E gradualmente, ao longo deste último ano e meio, eu tenho reduzido essa dívida dos 300 mil euros para cerca dos 100 mil euros. Possivelmente agora já estará em menos, que não ando todos os dias a olhar para ela, também para não me infernizar, vamos dizer, mas portanto tenho a perfeita noção das dificuldades e das coisas que tenho de encargos, mas portanto está a ser vencida e vai ser vencida, de certeza absoluta. A minha vida tem-se estado a transformar gradualmente, portanto de uma situação miserável de sem solução, passei a ter uma perspectiva diferente, novos horizontes se abriram, portas que se fecharam se abriram e inclusive o leque de clientes que já era razoável, além de voltarem a procurar os meus serviços, aumentaram, o que é uma grande satisfação, nós sentirmos que de facto
estamos para alguma coisa. Quando passamos uma fase grave, lute muito para acreditar, porque não vai ser fácil chegar lá, não é estalar os dedos e acreditar. Há muita luta pela frente, mas é preciso crer realmente, dar o peito às balas e acreditar mesmo em Deus. E acontece. Se é daquelas pessoas que acha que o sucesso só acontece aos outros, é porque não conhece as conquistas financeiras. Uma palestra motivacional gratuita que espalha sucesso por todo o mundo. Milhares de pessoas já foram beneficiadas e você pode ser o próximo. Aprenda a superar obstáculos, a motivar-se e a motivar quem o rodeia. Aprenda sobre negócios ou progresso na carreira profissional. Tudo isto e muito mais, às segundas-feiras, ao longo de todo o dia, especialmente às 20, mas também às 7, 10, 12 e 15 horas. Saiba mais em centrodeajuda.pt ou através da linha Amigo 24 horas 218 368 008. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Olá, o meu nome é Francisca Ferrão. A minha vida, portanto, há uns anos atrás, no que diz respeito à vida financeira, estava um pouco atribulada, eu estava desempregada, o meu marido já tinha o seu negócio próprio, mas estava com um problema de dívida. Portanto, chegou uma situação em que, inclusivamente, tinha sido proibido de passar cheques. Entrou em depressão, muito preocupado com a situação porque se tinha vindo a arrastar, não por culpa dele, mas indiretamente aconteceu. A nossa vida, portanto, estava muito instável. A partir do momento em que eu o conheci, entrei no Centro de Ajuda. Quando eu passei a frequentar a reunião das conquistas financeiras, aí despertou em mim realmente uma outra pessoa dentro de mim, uma força muito grande para lutar, para perseverar. Com bastante ânimo, paulatinamente as coisas vieram a acontecer, começámos a conquistar. Conquistámos um apartamento, mais tarde um outro apartamento. Durante vários anos conseguimos comprar 5 carros 0 km, coisa que outrora não era possível. Eram carros em segunda mão, era o receio de comprar uma outra casa, mas tudo mudou. Essas conquistas foram sucedendo, inclusivamente eu também conquistei o meu espaço a nível de trabalho, consegui o meu negócio próprio, tenho um espaço voltado para a cosmética natural, suplementos naturais, uma sala de formação, onde eu me sinto realizada pelo facto de ter frequentado essas reuniões das conquistas financeiras. Vieram influenciar muito e continuam a influenciar muito a minha vida para conquistar mais e mais. Portanto, a vida financeira, nós continuamos a perseverar, porque dificuldades acontecem sempre, surgem sempre, mas tenho vindo a conquistar e a vida está-se a transformar dia após dia. Olá, eu chamo Cristina Carvalho, moro em Alhandra. Quando casei com o meu esposo, fomos morar numa casa alugada e a casa não tinha condições. Nós, para irmos para a parte dos quartos, tínhamos que sair por um pátio. Tínhamos que subir escada para ir para a parte do quarto, da sala, e a cozinha era por baixo. Era a céu aberto. A gente, para irmos para o quarto, tínhamos que apanhar chuva, tínhamos que apanhar frio. E então, mas eu e o meu esposo ir comprar uma casa e pedir dinheiro emprestado ao banco era difícil, para mim era uma coisa complicada. Tinha medo mesmo. Foi com motivação que nós recebemos nas conquistas financeiras que nós decidimos ir ao banco. Mas nós fomos naquele objetivo sem ser confiadora. E nós fomos ao banco e foi-nos aceito o nosso crédito. E sem fiador. Hoje temos uma casa boa, uma casa que não se compara ao que era, uma casa digna de se morar e hoje somos felizes nela. Olá,
Olá, eu sou Amélia Gonçalves Gomes, moro em Benfica. A minha vida era de miséria, cheguei ao ponto de não ter trabalho e quando eu ia à procura diziam-me que não tinham, que não havia, as portas estavam fechadas, praticamente não tinha que comer, eu tive que pedir para comer neste caso. Passei dificuldades, não tinha para pagar renda, para comprar as coisas para casa, não é? Sentia-me triste, angustiada, desesperada. O fundo do poço foi quando realmente eu não tinha que comer. Vim conhecer o centro de ajuda, entretanto comecei a entrar nas reuniões da conquista financeira. E fui conquistando, e fui aprendendo e fui perseverando. Hoje tenho casa, tenho carro e agora tenho trabalho, até trabalho mais. Hoje sinto-me bem. Tenho tudo em ordem, não preciso pedir, já ajudei outras pessoas que precisavam também. Hoje a minha vida está totalmente transformada. O meu nome é Alexandra Duarte e vivo nas Mercês. Desde muito nova sempre fui uma pessoa desmotivada, derivada aos problemas financeiros em minha casa. Chegámos ao ponto em casa de eu ser miúda, ser pequena e não termos quase nada a comer em casa. O meu pai ficava longos períodos de tempo desempregado e derivado a isso havia essa instabilidade financeira. Mesmo conseguindo emprego, sempre era aquela vida curta, não é? O dinheiro nunca chegava, vivíamos de aluguer. Era muito complicado. Na escola estudei, fiz o meu estudo, não é? E mais tarde também, quando ia entrar no mundo do trabalho, não é? Fiquei algum tempo também sem emprego. Havia dificuldade devido ao ser negativa e desmotivada. A partir do momento que eu comecei a frequentar o centro de ajuda e as conquistas financeiras, tudo mudou. Eu tornei-me uma pessoa motivada, forte, corajosa, determinada. Eu consegui, em um curto espaço de tempo, encontrar um emprego que até hoje mantenho, não é? Já não vivo em casa alugada, tenho uma casa própria e tudo me corre bem, tenho uma vida realmente transformada. Essas pessoas comprovam para a senhora, para o senhor, o que tem acontecido dentro das palestras que é realizado segunda-feira no Centro de Ajuda. As conquistas financeiras têm sido uma faculdade aonde pessoas desmotivadas, desacreditadas, sem perspectiva de um futuro profissional, estão vendo saída, estão tendo ideias, estão recebendo força para encarar de cabeça erguida os problemas. Levanta a cabeça. Para de se achar inferiorizado. Para de se achar um coitadinho, uma coitadinha. Nós aqui não buscamos comiseração de ninguém, não. Pelo contrário, nós ensinamos homens e mulheres a serem fortes. Se a vida está sendo dura, mais dura você, o senhor, a senhora tem que ser, na sua convicção, na sua certeza. Nessa segunda-feira, nós estaremos estendendo o manto dourado, o manto da riqueza. Você pode ver as imagens desse manto que foi consagrado no alto da Serra da Estrela. E nós estaremos estendendo para quê? Para que o Criador cubra você com o melhor dessa terra. Cubra você de bons trabalhos, de bons faturamentos, cubra você de um crescimento empresarial, cubra você de faturamentos, de contratos de trabalho. Chega de você viver de lamentação, chega de você chegar em casa cabisbaixo, com seu semblante caído, por conta do dia ter corrido mal. Chegou a hora de você resplandecer no seu rosto a imagem de um homem, de uma mulher de sucesso. Por isso que nessa segunda-feira, aqui no norte do país, todas as pessoas vão poder ter a oportunidade de estar conosco aqui no Cenáculo do Porto. Na Rua Egas Muniz, 485, cruzamento com a Serpa Pinto, eu estarei já às 8 da noite, como também às 18 horas, às 3 horas da tarde. E meio-dia você vai ter a oportunidade também de estar conosco, 10 horas da manhã e 7h30 da manhã. São 6 horários, de manhã, de tarde e de noite, onde você terá a oportunidade de vencer e superar os seus problemas econômicos e não só,
de avançar na vida. Faça o que essas milhares de pessoas estão fazendo em todo o Portugal continental e ilhas, segunda-feira, dentro do Centro de Ajuda. Para mais informações, ligue agora, 21 836 8008. Meu nome é Anicelda Chagas, estou aqui hoje no meu estabelecimento em Algés. Minha vida antes de chegar no Centro de Ajuda, posso considerar que não era boa, porque eu tinha o objetivo de ter o meu próprio negócio, não conseguia. Tentei muito tempo, durante muitos anos, não sabia por onde começar. Eu consegui vir para Portugal, vim para poder ajudar a minha família. Você, quando chega num país que não é seu, você encontra muitas barreiras. Fiquei ilegal durante 5 anos, mais ou menos. Em termos de ordenados, no princípio foi difícil, porque fui explorada, posso dizer que fui mesmo explorada. Trabalhava 13 horas todos os dias, sabia a hora de entrar e não sabia a hora de sair. E resolvi sair com muita coisa, foi muito difícil, porque meu próprio patrão chegou em mim e disse: o que você vai fazer? Você está ilegal no país, o que você vai fazer? Eu lutei contra aquele sentimento assim, uns 3 meses. Fui assediada por ele, durante 3, 4 meses assediada por ele. Foi horrível. Até que consegui trabalhar por prestação de serviço. Pagava muito as finanças e ganhava pouco, sofri bastante. Na vida financeira, principalmente. E devido a tudo isso, me tornei uma mulher insegura até os meus 25 anos. No princípio foi muito difícil. Muito difícil, até realmente participar das reuniões. Comecei a aprender que eu era capaz, que eu podia. Eu comecei a acreditar em mim mesma e acreditar que poderia também ter o meu negócio, inclusive fora do meu país. Então, eu comecei a procurar esse espaço, consegui comprar, né? E tem corrido muito bem o negócio. Consigo fazer aquilo que eu ganhava 400 euros. Hoje, há semanas que eu tiro 600, 800, eu consegui tirar aqui no mês de julho, 1.000 euros todas as semanas. Convido a todos que queiram tentar ter o seu próprio negócio, que tem encontrado dificuldades, inclusive nessa crise hoje em dia, está muito difícil, que participe das reuniões, das conquistas, porque assim vamos ter direção, a direção certa, conseguimos acreditar em nós, que somos capazes, e trabalho. Eu acredito que com perseverança nas reuniões conseguimos alcançar nossos objetivos. Eu sou a Odete Monteiro, estou aqui no meu salão de cabeleireiro para dar o meu testemunho. Este é o 4º salão que eu tenho, porque tive 3 salões, um vendiu e os 2 faliram porque o centro comercial onde eu tinha salão fechou e eu fiquei sem o salão. Tive um prejuízo enorme. A partir daí, a minha vida financeira começou a decair cada vez mais. Eu andava muito preocupada porque eu já não tinha dinheiro para pagar os meus compromissos, tinha dívidas, tinha problemas financeiros, tinha poucos clientes no cabeleireiro. A partir daí, eu senti uma revolta dentro de mim e uma cliente me falou no Centro de Ajuda Espiritual. Inicialmente eu não liguei ao assunto, mas quando comecei a ver as coisas a ficarem pior, eu fui. Senti logo o primeiro dia que me sentei naquela cadeira, foi uma maravilha. Senti mesmo o poder de Deus na minha vida. Quando me falavam das correntes financeiras, eu achava que era uma utopia, quer dizer, não acreditava muito, mas quando comecei a ver, a pôr em prática a minha fé, eu comecei a ver as coisas a mudar. Antes estava em baixo
e depois comecei, assim do nada, a começar a ter mais clientes, ter já dinheiro para suprir as minhas necessidades. Foi numa campanha de Israel, uma campanha que eu fiz muito forte, porque eu estava zero, não tinha zero, há 7 anos, vai para 7 anos, abri este salão, tenho muita cliente. Quem estiver com problemas financeiros, quem tiver graves problemas, dívidas, eu convido todas as pessoas que estão nessa situação, venham fazer o mesmo que eu fiz. Venham, não tenham medo, porque Deus é maravilhoso. Ainda que vocês não acreditem naquilo que eu estou a dizer, Deus fez isso na minha vida. Portanto, convido vocês que estão a sofrer, venham, não tenham medo, façam uma experiência com Deus. Meu nome é Bruno, eu venho aqui contar a minha história. Nesse momento estou na minha loja, que é uma loja de produtos naturais. Antigamente tinha uma vida muito debilitada, com derrotas e sem pensamentos positivos de como avançar, de como ir para frente. A nível financeiro, tinha alguns problemas com algumas entidades bancárias. Tinha problemas a nível de ordenados, como ganhava pouco, não podia, não tinha como ganhar mais, não tinha como ir para frente e não chegava para as despesas todas de casa. A nível sentimental, tinha muitas discussões devido aos vícios, como bebia muito e assim, isso acabava sempre por interferir na minha vida sentimental, trazendo muitas brigas, muitas discussões e até a ponto quase do divórcio. A nível de familiar, era uma desunião também, devido não conseguir me comunicar bem com as pessoas não percebiam bem, e isso trazia uma desunião a nível familiar. Numa noite, então, chegando assim de madrugada, já alcoolizado, teve um programa na televisão e eu assisti aquele programa e eles falando ali a nível dos problemas que as pessoas tinham, dos 10 sintomas que as pessoas sentiam, eu vi que a minha vida estava semelhante àqueles sintomas que eles diziam. Eu peguei e falei assim, pronto, eu já não tenho mais solução, já não tenho nada a perder. Fui, comecei a participar. Foi dia após dia, comecei a assistir as reuniões, primeiro fui à sexta-feira, fui fazendo todos os dias conforme os pastores diziam, conforme eles ensinavam, eu fui praticando. Eu e minha esposa já não brigamos como brigávamos antes, já não desentendemos. Hoje há diálogo, há conversa, há paciência, tanto da minha parte como da parte dela. A nível disso, o nosso relacionamento mudou perfeitamente, agora está a 100%. Na vida familiar, a minha família agora também já me compreende melhor, já dou melhor com a minha família, já estamos mais unidos. Hoje estou crescendo dia após dia. Não digo que é fácil, não digo que tem sido fácil, mas passo a passo, dia a dia, a gente vem lutando e as conquistas vêm com certeza, é 100%. Hoje tenho uma loja de produtos naturais, tenho um salão de cabeleireiro, a minha vida está totalmente transformada, já vivo mais desafogado, vivo na luta, né? Que nossa vida é uma luta constante, mas com o ensinamento que a gente tem, principalmente na segunda-feira, na reunião das conquistas financeiras, a gente consegue superar esses obstáculos, conseguimos ver as coisas de uma forma diferente, com mais perseverança. Essa é que eu acho que é fundamental, que a gente aprende na reunião. Se a gente aprender lá e praticar aqui na rua, dá certo, não tem como dar errado. Temos que ser obedientes, fazemos as coisas como deve ser e a vitória é certa. É isso que eu aconselho a todos os telespectadores, a todas as pessoas que nesse momento estão me assistindo, estão a ver. Eu aconselho, porque de fato dá resultados. Infelizmente, tem muitas pessoas que, por ela não aproveitar a oportunidade da porta que está aberta, por ela não aproveitar, então acontece o quê? A porta acaba se fechando e ela já não tem mais como entrar. Mas nós, no Centro de Ajuda, amiga, nós temos estado com as portas abertas.
para que o senhor aproveite a oportunidade. Essa porta está aberta hoje. Você reclamava de não ter oportunidade, você não pode agora reclamar. Hoje, o Criador está dizendo para você, eu não desisti de você. E a prova disso que você está acompanhando essa programação. Eu vou ficar por aqui, espero ter lhe ajudado com o que você ouviu, com o que você acompanhou nos casos verídicos. Agora seja você uma pessoa de atitude, de inteligente e faça aquilo que está ao seu alcance. Eu fico por aqui, um forte abraço, até lá.